Boa noite mais uma vez, paz do Senhor Jesus. Abra comigo aí sua apostila na página 33. Página 33, amém? Todas as promessas de Deus estão disponíveis aos cristãos hoje. Isso aqui, nós vamos dar início à nossa aula aqui, e aí eu quero ler dois textos com você que já está na apostila, para a gente começar a discorrer essa aula a partir daqui. Os dois textos são Romanos, capítulo 9, verso 4, que diz assim: eles são israelitas, e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Efésios 2, do 11 ao 13. Portanto, lembrai-vos de que, no passado, vós gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separado da comunidade de Israel, entranhas as alianças da promessa, estranhas as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estavais longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus. Então vamos começar por aqui. Todas as promessas de Deus estão disponíveis para nós? E a resposta é o quê? Sim, todas as promessas de Deus estão disponíveis para nós. Quem é os gentios? A gente já explicou isso. São as pessoas que não são israelitas, que não nascem em Israel, que não é o povo de Israel. Então, antes, a gente não tinha direito a essas promessas. Por quê? Porque antes Deus tinha uma aliança apenas com Israel. Mas com a vinda de Jesus, essa aliança foi aberta a todas as nações, desde que essas pessoas se tornem o quê? Filhos de Deus, através de crer em Jesus. Então, quando eu creio em Jesus, todas as promessas de Deus que são para Israel e que não são para elas no sentido isolado, porque a gente vai ver isso um pouquinho mais da frente, existem promessas que é direcionada a Israel que não tem a ver conosco, amém? Mas no sentido geral, todas as promessas de Deus também agora te alcançam. Então, não importa a nação que a gente tenha nascido. Se você entregar sua vida para Jesus, todas as promessas da Bíblia, elas também são promessas direcionadas a você. Agora, quando nós falamos de promessa, a gente precisa entender o quê? Que existe singularidade nas promessas. Existem promessas que, quando nós lermos na Bíblia, a gente não pode pensar que ela é uma promessa direta, porque às vezes ela é uma promessa direta para alguém da época, que tinha a ver com aquela pessoa específica. Por exemplo, quantos pais da fé existem? Quem é o pai da fé? Abraão. Então você não pode pegar essa promessa, pegar essa palavra e dizer assim: essa palavra é para mim, eu vou me tornar um pai da fé. Não, por quê? Porque aí você pode se frustrar se você entender que essa promessa é uma promessa direcionada a você, aí nada acontece na sua vida parecido com o que aconteceu na vida de Abraão, aí fica parecendo que Deus mentiu acerca de uma promessa. Então, é importantíssimo que nós tenhamos o cuidado de entender o que é promessa que nos cabe e o que é uma promessa que foi direcionada para algum homem, para um tempo específico, e que isso pode servir de inspiração, isso pode servir de devocional, você olhar e aprender com aquilo, isso pode servir para alimentar a sua fé e sua espiritualidade, porém você não pode revogar isso para você. Por quê? Porque não tem a ver com uma promessa coletiva direcionada a todos. É como nós falamos um pouquinho na aula passada. O dilúvio é uma promessa? Que a terra não vai mais acabar em dilúvio? Sim ou não? Deus prometeu que não. E tem a ver com alguém específico? Tem a ver com o quê? Com todos os seres humanos e com o cosmos, com a terra. Tem a ver com o mundo. Você nunca mais vai ver a terra coberta de água. Por quê? Porque essa é uma promessa coletiva. Mas quando a gente olha, por exemplo, a gente vai ler aí, vamos um pouquinho mais para baixo, lá nas pontuações. Aí vai falar de alguns tipos de promessas e como a gente vai entender elas. Há na Bíblia promessas irrevogáveis de Deus para a humanidade, como, por exemplo, a promessa de nunca mais destruir a terra com dilúvio.
Estas são promessas para toda a humanidade e criação. Elas estão sempre disponíveis e jamais serão revogadas. Agora, olha uma promessa que ainda é direcionada a Israel. As promessas de Deus para Israel, sua descendência será usada por Deus como um instrumento de redenção das nações. O território a eles prometido será uma possessão eterna. Então, isso aqui é uma promessa direcionada a quem? A Israel. A Bíblia diz claramente, não tem a ver com o Brasil, não tem a ver com a Argentina, não tem a ver com a China, não tem a ver com o quê? Com Israel. Então, a gente precisa entender o que é uma promessa coletiva, o que é uma promessa, por exemplo, a graça comum é uma promessa para quem? Para toda a terra. O que é uma graça comum? Toda a terra respira por causa do sacrifício de Jesus. Mas existem promessas que são para os filhos. Por exemplo, salvação é para todo mundo? No sentido, todo mundo vai ser salvo? Se Jesus voltasse hoje, todo mundo estaria salvo? Não. Quem estaria salvo? Os que creem, que é o próximo ponto aí. A promessa da salvação para todos os que creem em Jesus nunca será? Então, para quem crê em Jesus, essa promessa não será revogada. Existem promessas para a terra inteira, existem promessas direcionadas a Israel, vai ser uma nação que Deus vai usar como uma ferramenta e instrumento para outras nações. Existem promessas que é para as pessoas que acreditam em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outra promessa para as pessoas que acreditam em Jesus, que é o próximo ponto aí, a promessa do Espírito Santo. Amém? A gente sabe que toda a terra está com o Espírito Santo. Não tem um lugar da terra que o Espírito Santo não esteja. Só que assim como lá na criação, a gente precisa entender que em algumas pessoas o Espírito Santo não está dentro. Ele está onde? Sobre. Entendeu? Há uma diferença. Então, você encontra uma pessoa que não professa a fé em Jesus, que não crê em Deus, que não crê no Espírito Santo, que nunca entregou a vida para Jesus. Você vai falar que ela tem o Espírito Santo dentro dela? Não. Para ter o Espírito Santo dentro dela, Atos 3,19. Põe ali para mim. Quem está no... Carlinhos está lá? Põe Atos 3,19. Nós precisamos entender o que diz em Atos 3,19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha o refrigério pela presença do Espírito Santo. Então, olha que coisa interessante. Tem 3 coisas aqui. Primeiro tem ali, arrependimento. É a dor do seu pecado. É quando você sente que você está fazendo tudo errado. Isso é arrependimento. Você vai sentir dor por isso. E o segundo ponto é o quê? É conversão. O que é conversão? Você está indo nesse sentido. Depois de arrependido, a conversão é que você está indo aqui, mas você se arrependeu. Aí você agora vai para cá. O oposto. Aí olha lá o que diz. Arrependei-vos e convertei-vos para que venham... Não pulou nada da outra parte, não? E convertei-vos para que sejam apagados os vossos. Então, os pecados são apagados quando? Depois do arrependimento e depois da conversão. Aí, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, a presença do Senhor, ela está dentro de todos? Não. E é uma promessa que ela desceria. Qual é a promessa de Joel? E derramarei do meu espírito sobre toda. Então, está sobre toda a carne. Mas não está dentro de toda a carne. Porque para o Espírito Santo entrar, a pessoa precisa se arrepender, precisa se converter. Deus lança os pecados no mar do esquecimento e aí o Espírito Santo faz de você a morada dele. Amém? Então, isso é uma promessa. Você tem que acordar todo dia. Quem é que já entregou a vida para Jesus? Você entregou a vida para Jesus, tem que acordar todo dia com esse entendimento. O Espírito Santo mora dentro de mim. Eu sou o lugar onde ele decidiu habitar depois que eu decidi entregar minha vida nas mãos dele. Amém? E a gente precisa ter esse tipo de consciência, porque senão a gente fica tratando Deus nas orações, a gente faz umas coisas que não tem nada a ver. Aí Deus vem aqui como se ele já não tivesse. Deus já está com você. Deus habita em você na pessoa do Espírito Santo. Então, você precisa acreditar nessas palavras. Então, essa é uma promessa real. Ela não tem a ver com uma nação. Ela não tem a ver com todas as pessoas. Ela tem a ver com aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, que se arrependeram, que não andam mais no curso desse mundo, mas decidiram mudar a direção para seguir o único caminho que leva à salvação. Amém? Vamos lá, próxima página aí.
Promessas que não são para você. Deixa eu só pontuar aqui, antes de nós entrarmos. Pode ficar na próxima página. Não precisa nem voltar, não. Jeremias capítulo 1, verso 9 e 10. A Maiara até ministrou aqui, muito sabiamente, inclusive, sábado, sobre a promessa que Deus dá a Jeremias. Aquela promessa ali é aquilo que eu falei no início. Ela é uma inspiração para nós? Sim ou não? Mas ela tem a ver com o Misreveles. Deus virou para o Misreveles e falou aquelas palavras? Deus virou para quem? Para Jeremias. Então, aquela promessa, ela pode me inspirar, ela pode servir como devocional, ela pode um monte de coisa. Porém, eu não posso dizer assim, essa promessa é para mim, porque ela foi para quem? Para Jeremias. Amém? Ela é uma promessa direcionada a Jeremias. E esse cuidado que nós temos que ter, como eu falei um pouquinho nisso, é exatamente por causa de uma palavrinha, velho, que mata muitas pessoas que não entendem isso. Algo chamado frustração. A maioria das pessoas frustradas, elas são frustradas ou porque alguém falou algo para elas e aquilo não aconteceu, ou porque elas entenderam alguma coisa na Bíblia da forma errada. Elas não procuraram ver se aquilo era de fato para elas, elas vão respirando aquilo, né, e elas começam a deixar de dar crédito a Deus. O fato de Deus não cumprir uma promessa em você não significa que ele seja infiel, significa que a promessa não era para você. Entendeu? A promessa não era para você. Então a gente precisa separar muito bem isso. O que é uma promessa para nós, o que é uma promessa para a minha família, o que é uma promessa para toda a terra, o que é uma promessa para quem acredita em Jesus. Porque senão você vai vendo, aí a gente começa a estudar e vê que na Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Aí você fala, nossa, Deus tem que cumprir todas elas da minha vida. E a gente ainda canta aquele louvor, né? Como é o nome? Quem tem a marca da promessa. Quem tem promessa de Deus não morre, não. E aí, se você ler Hebreus 11, isso é o quê? É uma mentira. A Bíblia fala que muitos homens morreram sem ver o cumprimento de algumas promessas. Exemplo, Abraão, quando sai, Deus fala o que para ele? Que vai dar uma terra para ele. Mas aí ele morre e a Bíblia fala que ele peregrinou em terra estranha. Então, tinha uma promessa de que Deus daria uma terra para ele, mas quem foi que entrou nessa terra? Foi o filho dele? Foi o neto dele? Foi o bisneto? Né? Vamos colocar assim. Não. Foi lá em Caleb, lá já. Então, assim, a gente precisa entender isso. Olha lá. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Então a gente precisa entender, ele tinha uma promessa, mas ele viu aquilo se cumprir? No tempo dele? Não. Então, se você porque existem promessas da minha vida, na sua vida, que vai se cumprir na minha descendência e na sua descendência. Deus, ele é geracional. Então, poxa, Deus me prometeu isso, eu não estou vendo nem sinal disso, não estou vendo nem sinal disso acontecendo. Uma que Deus não precisa dar sinal. O de repente de Deus é suficiente. Entendeu? A gente precisa entender isso. Deus, por exemplo, tem uma promessa para Deus te dar uma casa. Aí você olha para sua conta, está zerada. Aí você fala assim, nossa, não tem nenhum sinal. Deus não precisa que sua conta tenha dinheiro para te dar uma casa. Se Ele quiser, Ele toca em alguém que tem dinheiro e esse alguém te dá a casa sem você ter um centavo na conta. Amém? Então a gente precisa entender isso. Se tem uma promessa de Deus para a sua vida, avança. Avança. Agora, o que te move? É a promessa? O que deveria te mover? É a promessa? Nós somos movidos pelo Senhor e no Senhor, e não nas promessas. Não é a promessa que me move, não é o que Deus me prometeu que vai me mover. Eu não fico com Ele por causa de algo que Ele me prometeu, por causa de uma promessa. Eu fico com Ele por quem Ele é. Então a gente precisa entender isso, amém? Vamos lá. A Bíblia tem apenas um sentido, o qual deve ser interpretado literalmente. E aí eu escrevi algo aqui, se você quiser escrever também, escreve aí, é uma coisinha simples. Entenda, mas não acrescente. Escreve aí, entenda, mas não acrescente.
microfone. Hoje você está que tá. Aleluia. Escreveram aí? Entenda, mas não acrescente. A gente está falando sobre o sentido da Bíblia. A Bíblia tem um sentido só, amém? A gente não pode querer, a Bíblia está lá no texto, a Bíblia tem apenas o sentido, o qual deve ser interpretado literalmente. Por exemplo, o que é interpretar literalmente? É você buscar a originalidade das palavras. Hoje, quando você ouve a palavra talento, o que você pensa? Para você, o que é um talento? Uma pessoa habilidosa, né? A fulano tem um talento. Mas lá quando Jesus fala dos talentos, aquele talento que Jesus estava dizendo não tem a ver com habilidade. Tem a ver com o pagamento por um serviço prestado. Então, se você não busca a originalidade das palavras, você vai ensinar achando que aquela palavra talento tem a ver com um dom e com uma habilidade. Quando não tem. Tem a ver com o quê? Com um pagamento por um serviço prestado. Então, a gente precisa entender que a Bíblia tem um sentido. E só indo na originalidade das palavras é que você vai descobrir o real sentido. Porque a gente sabe, existem palavras dentro do nosso país. Existem palavras que num estado é uma coisa e num outro estado significam outra coisa. Vou dar um exemplo aqui. Se eu tiver errado, pelo menos quando eu cheguei em Juiz de Fora, foi isso que aconteceu quando eu estava com um amigo meu. Quando eu era do mundo, e aí um dia eu estava sentado na escada, e aí te passou uma menina. E era uma menina que a gente ficava viajando, na época a gente era do mundo, doidinho. E aí eu virei para um amigo meu e falei assim, nossa, eu pago o maior pau para essa menina. Aí ele virou assim, por que você tem medo dela? Aí eu falei assim, não tem medo dela não, cara, eu achei ela bonita, maneira. Ele, não, aqui em Juiz de Fora pagar pau é ter medo, é quando você tem medo de alguém, que está com medo de ver a pessoa. Na Bahia, não. Na Bahia, quando você usa a expressão pagar pau, é de admiração. Você não admira, eu acho bonito, acho maneira, poxa, que top. Então, se no mesmo país uma palavra pode ter dois sentidos, imagine, irmãos, palavras que foram escritas 2000 anos atrás. O que não pode ter acontecido? Então, nós precisamos buscar a originalidade das palavras, por quê? Porque a Bíblia não tem dois sentidos. Ela só tem um sentido. Então, quando você lê o texto, Jesus veio e deu para uma parábola. Deu para um 5 talentos. Para outro deu 2 talentos. Para um deu 1 talento. Dentro do contexto que a gente está inserido, na cultura brasileira, talento é o quê? Habilidade, pô. O cara é habilidoso. Não, fulano é talentoso. Você logo pensa, tem a ver com habilidade. Mas a Bíblia está querendo dizer naquele sentido de habilidade? Não. Então você precisa procurar o sentido das Escrituras, o sentido original da Bíblia, amém? E aí, por isso que eu falei, entenda, mas não acrescente. Porque a gente só vai entender se a gente buscar a originalidade. E se a gente buscar a originalidade, a gente não vai acrescentar. Porque a gente não tem o direito de acrescentar nada na Bíblia e de tirar nada da Bíblia. Não é isso que a gente aprendeu aqui já? Não acrescente nem tio e nem tire nada da Bíblia. O que está lá é mega suficiente. Então a gente precisa buscar a originalidade das palavras para não ser refém de fazer as coisas do nosso jeito. Uma outra coisa, por exemplo, isso tudo está na apostila, tá, gente? É porque a gente está tentando aqui dar uma acelerada. Mas depois, quando você for na apostila em casa, você vai ver. Uma outra palavra que eles interpretaram muito errado antigamente, a palavra anticristo. A palavra anticristo eles davam como se o anticristo fosse um papa. Mas quando essa palavra anticristo nasceu, nem existia a palavra papa ainda. Oh, Jesus. Isso aqui já era, meu. Tinha que ser na aula, né? Então, a palavra papa nem existia quando João escreveu o livro de Apocalipse. Então, a palavra papa, o anticristo não pode representar a palavra papa. Como muitos de nós pensavam, quem vai ser o anticristo? Um papa. Se ensinou muito na igreja, quem vai ser o anticristo? O papa. Por quê? Porque a gente tentava ligar a palavra anticristo ao papa. Mas se você vê, biblicamente, a palavra anticristo tem mais a ver com César, naquela época, que era o quê? Um político. Um político. E o anticristo provavelmente vai ser um cara envolvido com o quê? Com política. Então, por isso que você precisa buscar originalidade, senão você interpreta as coisas erradas e você dá um sentido diferente àquilo que Deus quer
esclarecer para a gente. O Luiz Hermínio fala uma coisa que é muito interessante. Ele levanta a Bíblia assim e fala assim, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E é verdade. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. A coisa mais difícil do mundo é você achar uma religião que não nasceu da Bíblia. Todas as religiões provavelmente nasceu da Bíblia. Mas isso quer dizer que elas nasceram de Deus? Não. Nasceu de alguém que mudou o sentido original da Bíblia e aí vai e cria uma religião. Aí diz ser inspirado e vai lá e escreve um livro e aí fala assim, agora esse é o nosso livro, mas quando você vai olhar a raiz, de onde vem aquela raiz? De uma base bíblica. Então, nunca mude o sentido original das Escrituras. Amém? Lá embaixo aí da apostila, página 34. Devemos interpretar os versos no sentido que tinham na época em que foram escritos. Aí vai falar disso que eu acabei de dizer. Vamos lá, próximo ponto aí, próxima página. O contexto vai definir o sentido das palavras. Todo mundo aqui sabe o que é contexto? Sabe o que é contexto? Contexto é o quê, então? Quem pode falar para mim? Fala alto. Se você sabe, fala alto para eu ver se você sabe. Isso. É basicamente isso aí. Contexto é o todo. Isso é o contexto. Você não pode pegar uma parte da Bíblia e interpretar só aquela parte, às vezes só um verso. Tem gente que pega só um verso, interpreta só aquele verso sem o contexto, que é o sentido do todo. Todo texto tem um contexto. Tem até uma frasezinha muito famosa para isso, fala assim, texto sem contexto é pretexto para se criar heresia. Então, toda heresia que é criada, às vezes, por quê? Porque o cara pega um texto isolado, interpreta aquele texto de forma isolada, e aí cria uma cultura, uma doutrina fora do contexto. Então, todas as vezes que você for ler algo, que algo te chamar a atenção, para você não interpretar errado, o que você faz? Opa, esse versículo me chamou a atenção. Deixa eu ver o todo desse texto. Deixa eu ver o capítulo todo. Ou não sei se você sabe, mas dentro da própria Bíblia existem, dentro dos próprios capítulos existem, às vezes, 2, 3 textos, 3 situações bem diferentes. Exemplo, quem está com Bíblia aí, abre aí, se você tiver com Bíblia. Vê se na sua Bíblia tem algo que na minha tem. Deixa eu pegar um texto aqui para te explicar. Vai aí no Evangelho de Mateus aí. Está atrapalhando esse barulho, não? Tá, não? Tá, não? Mais eu, né? Tá. Vai em Mateus capítulo 2, verso 13. Já fiz isso também. Hoje tá bravo. Hoje não vai, não. 2,13. Mateus 2,13. Do seu versículo 13 aí, a primeira letra do versículo 13 aí, tá meio que negrito? Tá. E aí, qual é a próxima letra que está em negrito? Vai, é do versículo 16? Na sua Bíblia? Sim? Em alguma Bíblia é no versículo 16 também? Não, tá. Ó, preste atenção no que eu estou falando. O início do... Hã? Quem está no 16? Só para eu poder explicar. O 16 muda. Aí, por exemplo, o início do versículo 14 tem uma letra E, mas não está em negrito, não é isso? O início do 15 tem uma letra E, mas não está em negrito, não é isso? Sim ou não? Mas no 16 já volta o negrito, não volta? O que é isso? Dentro desses 4 versos aí, do 13 ao 15, tem um texto e um contexto. Então você não pode pegar um versículo e falar assim, é isso. Tem que ler os 4, ver o que os 4 querem dizer. Se os 4 não tiver claro, o que você tem que fazer? Continuar, porque por mais que tenha encerrado ali um pensamento, às vezes o autor encerrou ali um pensamento, mas ele vai dar continuidade de forma mais clara nos próximos. Aí, por mais que ele tenha mudado, ele vai dar continuidade, porque todo texto tem que ter contexto. Então, a gente não pode pegar um versículo isolado e fazer o que quiser. Você tem que olhar o todo. O ideal é o quê? Ler o capítulo todo. O mais ideal. Por exemplo, você vai ministrar em cima de um versículo. Você pegou um versículo, como eu faço. Eu gosto de pegar muito um versículo para as minhas mensagens, mas minhas mensagens são temáticas. Aí eu posso pegar ali um versículo isolado para dar sentido ao tema e não ficar preso dentro daquele texto.
Agora, se você vai ficar preso dentro do texto, irmãos, a gente vai ver um pouquinho mais na frente da apostila. Qual é o ideal? Sabia que é indicado que a gente leia o texto no mínimo 10 vezes. Para quê? Você se familiarizar com o texto. Você entender o que você está falando. Você olhar vírgula por vírgula para você não interpretar nada errado. Você olhar a pontuação. Você voltar, ficar ruminando aquilo, pensando naquilo. Porque se você pega um versículo, é muito perigoso, principalmente, sabe qual é o tipo de sermão seguro para quem está começando? É o sermão textual, que é o sermão do texto. A pessoa pega uma passagem e fala, eu vou ficar aqui. Deus me inspira aqui, eu quero ministrar isso aqui. Porque você começa, porque você quer fluir, às vezes, aí você pode pegar um texto com sentido errado, e aí, sem entender o contexto daquilo tudo, aí você vai criando mais bagunça no seu sermão do que organização. Amém? Vamos lá. Próximo lá embaixo. Interpretar a passagem à luz do seu contexto. Interpretar a passagem à luz do seu contexto. Aí olha que tem um versículo embaixo, não tem? Olha que interessante. Portanto, Paulo não começa assim? Portanto, o portanto é o quê? Ele está querendo dizer que no capítulo 11, ele estava falando de um assunto. Aí no 12 ele está iniciando dizendo assim, ó, portanto. Então você não vai entender o 12 se você não tiver lido o 11. Porque no 11 ele explica. Aí no 12 ele começa dizendo, portanto, irmãos. Aí você vai entender o que ele estava querendo dizer. Então, por isso que a gente precisa entender, interpretar a passagem à luz do seu contexto. Porque tem textos, irmãos, que você precisa ler 4, 5 capítulos para entender todo. Por exemplo, o Sermão do Monte ele é definido em quantos capítulos? Quantos capítulos? 3 capítulos. 5, 6 e 7 de Mateus. Então, o Sermão do Monte está lá. Se você quer entender o que é o Sermão do Monte, você tem que ler metade do capítulo 6, o início do capítulo 7, o fim do capítulo 5? Não, você vai ter que ler todo. O que é o Sermão do Monte? Aí tu vai, eu gosto só das bem-aventuranças. Tu não entendeu o Sermão do Monte. Sermão do Monte é 3 capítulos. Então, para você entender a luz do texto, a luz do contexto, para interpretar, você tem que pegar Mateus 5, porque quando sai da tentação, aí Jesus vai e conta o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Aí para você não ficar vagando, para você não ficar falando as coisas sem entendimento, você tem que ler o 5, 6 e o 7. Interpretar o texto, a passagem à luz do seu contexto. Amém? Vamos lá, próximo. Pula a página aí. Eita, tô quase abrindo mão. Tenta colocar... Cadê o Tiago? Troca o microfone para mim, isso aqui não dá não. Talvez para você está de boa, mas eu tenho um troço com barulho, velho. E barulho na hora que eu estou ministrando é um problema. Tá aí um texto aí, não tá? Logo no início da página em cima. Filipenses 4:13. O que diz Filipenses 4:13? Se você pega esse texto sem o contexto, esse texto não parece um triunfalismo? Tipo assim, tá motivado, você vai triunfar. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Agora põe os 2 versículos anteriores ao 13 ali, Carlos. Por favor. Oi. Toma aqui, filho. Desliga esse cidadão aqui. Será que não é essa caixa, não? Vambora. Pois ali, olha lá. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou o quê? Instruído. Tanto a ter fartura, como a ter, tanto a ter abundância, como a padecer. Aí vem o verso 13.
Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aquela tradução até tá melhor, né? Interpretada. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que é que Paulo está dizendo? Que ele triunfou em tudo? Não, ele está dizendo que não teve circunstâncias que pôde parar ele, porque ele estava com Cristo. Então, quando você fala assim, na clínica de recuperação era o versículo mais citado. Os irmãos acordavam e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meia hora depois eu quero ir embora usar droga. É sério. Ele tinha entendido o sentido literal do texto? O posso todas as coisas naquele que me fortalece é, eu posso prosperar, eu posso não prosperar. Eu posso conquistar alguma coisa, ou eu posso perder alguma coisa. Por quê? Porque não tem nada a ver com aquilo que eu tenho. Tem a ver com Cristo estar na minha vida e me fortalecendo. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Então, ele mesmo termina o texto dizendo o quê? Que ele estava falando dos momentos difíceis que ele enfrentou e ele estava querendo passar para a igreja que mesmo nos momentos difíceis que ele estava enfrentando, ele podia todas as coisas em Cristo. Então, cuidado para não pegar um texto e triunfar, e sendo que aquele texto não está falando sobre um triunfalismo, aquele texto está falando sobre você suportar. Porque a gente pega uma promessa, que é uma promessa de dizer assim, Deus está contigo na aflição, aí você muda a promessa para, eu posso todas as coisas. Aí parece que, não, eu posso todas as coisas, eu posso andar sobre as águas. Eu posso todas as coisas, eu posso pisar no fogo e não vou ser queimado. Eu posso todas as coisas, eu posso fazer o que eu quiser. Não. O poder de todas as coisas é não sair de Cristo independente das coisas que acontecem com você. Amém? Vamos lá. Objetos que se referem aos seres vivos, os objetos que se referem a seres vivos são metáforas. Aí tem aí um exemplo. E Jesus lhe declarou, eu sou o pão da vida. Ele estava falando literalmente que ele era um pão? Alguém que foi feito da massa, do fermento, colocado no forno e depois alguém vai lá e come? Não. Ele está dando o sentido de quê? De que ele é um alimento. Jesus está falando assim, eu sou o pão da vida. Se o pão simples alimenta, imagine o pão vivo que desceu do céu. O pão simples é alimento físico. O pão vivo que desceu do céu é alimento espiritual. Então, Jesus está usando uma metáfora para ensinar para a gente. Olha, eu sou isso aqui, mas não no sentido literal. Eu sou o alimento espiritual da sua vida. Igual no versículo seguinte vai falar, Deus é a minha rocha, não é isso? O próximo fala, o Senhor é a minha rocha. Isso quer dizer que Deus é uma pedra? Não. Isso quer dizer que Deus é firme e que você nele também está firmado. Quem lembra quando Jesus, e a gente interpreta muito errado também aquele texto, a gente olha para aquele texto lá da promessa de Jesus para Pedro, e quando Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro vai, tem uma revelação. Qual é a revelação que ele tem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para ele depois e fala o quê? Eu te digo que tu és Pedro, que é a mesma palavra para pedra, mas aquela pedra que Jesus está referindo a Pedro, porque Pedro significa pedra. Aquela palavra que Jesus fala assim, tu és pedra, aquela palavra pedra é para pedra pequena. Pedra pequena. Eu te digo que tu és uma pedra pequena e sobre a minha igreja, sobre a rocha inabalável, eu vou edificar a sua vida. O que Jesus está dizendo? Vou pegar uma pedrinha pequena, vou colocar na pedra grande. Você é uma rocha pequena firmada na rocha verdadeira. Entendeu? Então, ele é a nossa rocha. Literal, uma pedra? Não. Quer dizer que, por exemplo, irmãos, existe uma promessa em Hebreus que diz assim, que tudo que é abalável, essa estrutura é abalável? Sim ou não? Ela suporta qualquer coisa? Óbvio que não. Se um avião cair aqui de cima, agora, o que acontece com todo mundo aqui? Junto com a estrutura. Vai ver Jesus. Quem crê que vai ver Jesus? Vai ver Jesus. Sim ou não? Então, essa estrutura é abalável. A sua estrutura humana é abalável? Encontrei ali agora com o Vanvan e com a Vanessa. Eles falam que passaram mal a semana inteira. Por quê? Porque nós temos uma estrutura abalável. Irmão, um mosquitinho da dengue, filho da mãe desse tamanhozinho assim, ó. Te picou, tu fica de cama. Tem uma estrutura abalável. E a Bíblia diz assim, que Deus virá e vai abalar tudo que é abalável. Tudo que é abalável, Deus vai abalar. E Ele vai construir em nós uma estrutura inabalável. Olha que promessa linda. Então, o que Ele está dizendo? Ele é a rocha. Se você estiver nele, nada vai te abalar, irmão.
É isso que a Bíblia está dizendo. Por exemplo, aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Põe ali Mateus 7, 24. E a pratica, vou semelhar ele a quê? Vamos lá, pra você entender. Não é o sentido literal, é uma metáfora. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a... Casa ali é quem? Volta lá, volta lá. Casa ali é quem? Nossa, rocha ali é quem? O Senhor. Você precisa entender, ele está usando uma metáfora. Porque é fácil de entender. Uma casa construída na areia, facilmente cai. Ou seja, uma casa, você construído no mundo, facilmente você cai. Você construído em Deus, você não vai cair. Aí, vamos lá, continua. Próximo versículo. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não, porque estava edificada sobre... Agora olha a casa na areia, que fala também de uma pessoa. E aí fala que acontece a mesma coisa, só é diferente o fim. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vai, próximo. E aquele que ouve as minhas palavras, estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem o quê? Que é a mesma palavra para louco, que edificou a sua casa sobre a... Aí vê se não é a mesma coisa que acontece, ó, depois, ó. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. A diferença é o final. E caiu, e foi grande a sua queda. Então ele está usando uma metáfora. Dali ele usa casa para o ser humano, ele usa rocha para ele, e ele usa areia para um lugar que não tem ele, o mundo. Então ele está dizendo assim, ó, se você for uma casa firmada na rocha, você não vai cair. Então a gente precisa entender isso. Os objetos que se referem a seres vivos são metáforas. Entender o que é uma metáfora. Porque senão você vai ler na Bíblia, vai entendendo tudo de forma literal, você não consegue extrair o conteúdo da Bíblia. Se você acorda todo dia com um pensamento assim, nossa, estou com fome do pão vivo. O que você vai fazer? Porque quando você está com fome do pão físico, o que você vai fazer? Você come ele. Então, você acordar com o pensamento, não, estou com fome do pão vivo. Em seguida, você vai para a sua devoção. Em seguida, você vai para a sua oração. Por quê? Porque você está com o pensamento, estou com fome de Deus. E Deus é um pão vivo. O pão vivo dele se revela nas Escrituras. Deixa eu ter um tempo com as Escrituras. Deixa eu ter um tempo de oração. Deixa eu ir lá me relacionar com o Senhor. Então, as metáforas são situações que Deus... E pode ver, na Bíblia está recheada de metáforas. O próprio Cristo fala que ele é o rio, que ele é a videira verdadeira. Ele vai usando metáforas para nos ensinar quem ele é. Amém? Vamos lá. Expressões metafóricas. Tomai cuidado com esses cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Então aqui Paulo está usando uma outra metáfora, chamando os falsos obreiros, os falsos mestres de quê? De cães. Cuidado com estes cães. Não daqueles poucos irmãos. Não pode ter cachorro em casa, não. A Bíblia falou que é para ter cuidado com o cão. Amarrado. Ainda mais que o pessoal fala que o diabo é o cão, né? O cão, tadinho dos cachorros. Quem gosta de cachorro, gente? Nossa, cachorro é bom demais. Cuidado, o cara lê na Bíblia, cuidado com os cães. Olha, eu li na Bíblia que não pode ter cão em casa. Eu já vi falar que o diabo é o cão, agora eu entendi. Não, cuidado com essas expressões, tá bem? Vamos lá, próxima página. Interpretação de parábolas. A parábola, ela tem um sentido geral. Ela tem o quê? Ela tem o quê? Um sentido geral. Nós precisamos entender isso. O que é um sentido geral? E eu estava até partilhando isso, que eu já fiz muito isso, cometi muito esse erro. Uma parábola, por exemplo, a parábola do bom samaritano, ela quer revelar o quê? Qual é o sentido geral ali? O que ela quer revelar? A pergunta nasce como? Jesus está sentado, um cara chega e fala o quê? Jesus, o que é amar o próximo como a ti mesmo? Então, qual é o sentido geral? Revelar o que é amar o próximo como a ti mesmo. E o que a gente faz? A gente lê a parábola, aí a gente vai falando o quê? Aí pega o cara que socorreu, significa uma coisa. Pega o óleo, significa outra coisa. Aí pega as ataduras, significa outra coisa. E a gente vai dando sentidos amplos e criando ambientes para ficar tendo revelações desnecessárias. Não é nem desnecessário, né? Melhor dizendo, forçando uma revelação
quando o sentido geral da parábola é o quê? Ensinar o que é amar o próximo. Jesus fala do sacerdote, que não se importa, porque qual é o contexto? O sacerdote e levita estavam acostumados que os problemas deles eram resolvidos aqui, ó, dentro do templo, no altar. Tá com problema? Traz um animal, traz uma rola, uma pomba, traz um cordeiro, traz um boi, mata, a gente vai descobrir qual é o problema, ora, queima, está resolvido. O sacerdote não era alguém que se preocupava com o lado de fora. Então, todo problema do lado de fora da igreja, ele não estava nem aí. O problema deles é, chegou aqui dentro da estrutura, aqui a gente resolve. Lá fora, estamos nem aí. É por isso que quando o sacerdote passa e vê o cara caído, ele fala o quê? Não é problema meu. Não está lá dentro do templo, não está lá dentro da igreja. É a mesma mentalidade de alguns pastores. Não é minha ovelha, é do mundo, não é problema meu. Vai para lá, para o inferno, para lá. Meu problema é com a minha denominação aqui. Ó. A mesma mentalidade. Então, Jesus está ensinando para eles. O sacerdote vê e faz o quê? Passa longe. O levita vê, faz o quê? Passa longe. Aí vem o samaritano ver, o cara estava trabalhando, para o que estava fazendo, para dar continuidade, para dar assistência a ele. Pega aquele cara, atende ele momentaneamente, coloca no hospital da época, vira para o dono do hospital e fala assim, pode investir pesado em toda a medicação que ele precisar. Quando eu voltar, eu quito o que eu ficar devendo aí. E aí, depois de Jesus ter contado, Jesus vira para o cara e pergunta, e aí? Qual desses aí ama o próximo? O samaritano. Jesus fala, vai e faz a mesma coisa. Então, o sentido geral, a parábola tem um sentido geral. A gente não precisa ficar criando coisas, nem forçando coisas. Toda parábola tem um sentido geral. Você precisa entender qual é o sentido geral da parábola. Senão você fica, nossa, que diz isso? Isso aqui diz aquilo. Você fica enfeitando um lugar que Deus queria simplificar. O evangelho é simples. Amém? Então, as parábolas são isso. Aí tem algumas dicas aí. Ó. Eu vou ler rapidinho. Não trate parábolas como alegoria. Uma alegoria tem significado simbólico. Cada detalhe dela significa algo que pode ser rastreado a um princípio primordial que está sendo iluminado. As parábolas geralmente têm um significado básico e central. Tentar simbolizá-las com exagero poderá ter efeito de esfalecê-la. Você vai matar ela ao invés de edificar. Uma pessoa não entende a beleza de uma flor desmontando-a. Como uma flor Como uma flor, a parábola é bem mais compreendida quando a vemos em sua totalidade simples e profunda. Segundo ponto, a regra dos três. Está falando o quê? De três coisas dentro da parábola. Aí até usa as expressões aí, né, de algumas coisas que a gente bem conhecia. Os 3 porquinhos, os 3 ursos e por aí vai. Ambas são preenchidas com mais 3. 3 lobos, 3 camas, 3 tigelas de mingau. Jesus fez isso muitas vezes ao contar suas parábolas. Por que então admirar que muitas parábolas entreguem 3 verdades importantes, o que a maioria dos sermões tem como base 3 pontos importantes. A regra dos 2. Personagens de parábolas geralmente seguem a regra dos 2. Normalmente havia o quê? 2 pessoas que experimentavam tensão e a justiça e o pecado, o bem e o mal. Quando procura por esses 2 elementos, você encontrará uma parte importante do desenvolvimento da parábola. Perceber as pessoas dentro disso. Codifique palavras e frases. As palavras de Jesus têm frases e palavras codificadas, que, apesar disso, se comunicam de maneira sutilmente poderosa com o seu público. Veja os seguintes exemplos. Quanto mais é usado para construir uma ponte entre as coisas temporais e as realidades espirituais. Aquele que tem ouvido para ouvir, a gente sabe o resto. Vai lá, só até aí para a gente finalizar a primeira aula. As pessoas para as questões criticamente importantes da vida espiritual e de morte. Em verdade vos digo. Significa que Jesus está falando com intensidade sincera, ou seja, não ignore essa verdade. Procure por estas frases e entenda onde elas querem chegar. Por exemplo, isso aqui eu aprendi quando eu estava lá no Gafadec. Essa parte aqui, em verdade vos digo. Tá calor, não tá, gente? Ou é só eu que estou com calor? É porque eu me movimento muito. Apesar que eu estou me controlando, viu? Então vamos lá, só para você entender. Quando Jesus falava assim, ó, em verdade vos digo, ele está dizendo assim, ó, isso aqui é uma verdade absoluta. Aí
o que ele vai dizer em seguida, você precisa entender que ele vai quebrar alguma mentira que era verdade para alguém. Em verdade vos digo. Então ele está afirmando com sinceridade e com intensidade que aquilo que ele está falando é uma verdade absoluta. E aí no outro ponto ele fala assim, quanto ao mais, irmãos, ele está conectando aquilo que ele está dizendo agora a coisas que você pode ver. Quanto mais, irmãos, quem tem ouvido, ouça. Ou seja, você precisa entender, quanto mais quem tem ouvidos, ouça. Há uma conexão naquilo que ele fala anterior com aquilo que você vai descobrir. Então a gente precisa entender esses pontos aí. Amém? Fica de pé aí. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por essa primeira aula. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Que nosso momento de comunhão, de lanche, seja uma bênção. Que a gente volte cheio de energia, de vontade, de aprender mais das suas santas palavras. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vai lá, bom intervalo. Deus abençoe.